Beleza, boa tarde, Mazzuco. Boa tarde, professor Gilmar. Opa, prazer falar com você de novo, tá recuperado, né? Rapaz, foi brabo, viu? Acho que bom, graças a Deus mas você estou tá de volta. bem. Obrigado pelas mensagens, até mensagem de apoio eu recebi. Não, essa com virose certeza. não tá fácil não, hein? Ô, Mazzuco, essa segunda janela foi uma janela difícil, né? Tensa, porque, na verdade, era uma explosão de informações e a gente tinha que estar o tempo todo apurando, na maioria das vezes, informações que, às vezes, nem tinha muita relação com o que estava se passando de fato. Eu queria que você, de alguma maneira, até tivesse a oportunidade, a gente está ao vivo aqui com o torcedor, porque a gente está sempre tentando explicar todo o processo, como é que acontece, por que não está contratando um jogador tal, A ou B, por conta da forma como a gente apura isso no dia a dia. Então, eu queria que você pudesse agora falar aqui o tanto que foi difícil essa janela e por que, por exemplo, vocês tiveram dificuldade com jogadores como o Orreda na contratação desse jogador. Obrigado. Ô, Gilmar, acho que eu acho que cada vez mais a gente enfrenta essa realidade nova, vocês também da comunicação, que cria-se expectativas gigantes e todo dia é uma notícia nova. Isso é natural, a gente encara com naturalidade. Obviamente nós optamos por adotar um pouco mais de resiliência nessa janela, porque senão a gente entra num círculo ali que ele se torna difícil de você acompanhar, porque cada hora é um nome diferente, é uma tratativa diferente, e é engraçado porque muitas vezes sai até a negociação que o Botafogo está fazendo, mas não é aquela, né? Então, se a gente adotar uma postura de estar justificando, então a gente optou realmente por ser resiliente, porque tinha muita coisa acontecendo, muitas negociações em curso, algumas delas muito difíceis de ser concluídas, e respondendo um pouquinho mais especificamente do Orreda ou de outras situações, a gente tem que lembrar que sempre tem o outro lado também, né? Tem a questão da opção do clube. Eu cito até o exemplo do próprio Olympiacos, né? Apesar eu já tinha uma relação com o Olympiacos por outros jogadores que em outros momentos na minha carreira eu acabei trabalhando e negociando, e a gente entende o direito que o clube tem, porque o clube tem um contrato com o jogador, de querer liberar ou não, independente de você acertar com o atleta, entender que o atleta quer vir, porque o que é legal, né? O primeiro momento é você identificar o atleta e entender as condições e entender se o atleta quer vir ao Botafogo. Esse é o primeiro passo. Ele dando o ok para que ele quer vir para o Botafogo, entra em negociação com o detentor dos direitos do atleta. E aí que você esbarra em algumas situações. O Tiquinho, dentro da questão do Olympiacos, houve essa exigência dele atuar, né? E em respeito ao Olympiacos, obviamente que a gente aguardou, né? Teve a questão dos playoffs para a Champions, depois dos playoffs da Liga Europa. E ok, concluímos a negociação. No caso do Orreda, o Godoy Cruz em nenhum momento optou por uma negociação dentro dos termos que nós já havíamos acordado com o próprio clube. Não vou dizer que foi um desrespeito, mas ao mesmo tempo houve uma mudança no curso da negociação e que eu acho que a gente é muito maior do que qualquer negociação nesse sentido, para a gente ceder em alguns momentos que são desnecessários. É um jogador interessante, como outros jogadores que nós trabalhamos, mas é um atleta que não sai do nosso circuito. Só que naquele momento, e respeitando o direito que o Godoy tem de ter o jogador, eles não queriam liberar. Então não foi uma questão de eles de um desejo do Godoy de negociar. Nós que quisemos negociar, mas o Godoy não tinha interesse em liberar o jogador no momento que nós precisávamos, né? Porque era o momento dessa segunda janela. Então, para o futuro, quem sabe, é um jogador que forma, porque nós abrimos a negociação, então tem coisas que nós não controlamos, e isso que tem que ficar claro, assim, não é uma questão de negociação. Quem tem o direito pode optar por sim ou não, né? E nesse caso, não houve o pessoal fala muito da multa, a gente tem que ter muito cuidado, né? Na negociação, no tamanho da negociação, e que ela seja coerente para o clube. Então, por isso que nós acabamos, nesse momento, não concluindo a negociação com o Orreda, por exemplo, né? Mas, de maneira geral, acho que foi uma janela importante, a gente fez boas negociações, acho que nós qualificamos o elenco de uma maneira muito satisfatória. Hoje a gente tem um elenco com jogadores nas posições
que nos atendem. E é uma pena tudo isso está acontecendo agora, né, para o Botafogo, porque todo mundo pegou o carro andando. Né, até falo isso, né, da montagem da equipe, da vinda do Luiz, da minha vinda, da vinda dos profissionais que estão no clube. A temporada já estava em andamento, então nós não tivemos pré-temporada, né, os jogadores chegam em diferentes momentos das suas temporadas, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, não é fácil você formatar. Agora, eu posso dizer para você que nós temos um elenco hoje de qualidade, que se nós tivermos o tempo necessário, né, de uma pré-temporada, de um trabalho realmente colocado de maneira progressiva, acho que a gente vai ter muito sucesso. Lógico, nós temos um cenário atual para ser resolvido, que é o nosso Campeonato Brasileiro. Mas eu não tenho dúvida que nós temos a capacidade total de cumprir o que a gente tem que cumprir e, ao mesmo tempo, uma perspectiva muito positiva de futuro, que é esse elenco todo com esse tempo necessário de trabalho, né, para a gente fazer para a próxima temporada. Mazuco, bom, eu queria fazer duas em uma, rapidinho. Primeiro, sobre o Matheus Pereira, eu acho que foi até um jogador que teve menos proporção do que o Orreda, mas, na minha opinião, eu acho um jogador até acima. Acho que qualificaria demais o elenco do Botafogo se vocês continuam com o interesse para o ano que vem, visto que o Al-Hilal também teve uma postura de não querer liberar, né? E a segunda pergunta, assim, eu já tive até a oportunidade de dizer que eu achei que a janela foi satisfatória, na minha opinião. E a minha pergunta ia no sentido de uma posição que eu acho que a torcida, no geral, o feeling que a gente tem das redes sociais, é que a torcida sentiu falta, talvez, de uma contratação para a ponta direita. E se a gente vê hoje no elenco do Botafogo, a gente vê diversos pontas que fazem a esquerda e a direita, que é o caso de Jefinho, o Luiz e o Vitor Sá, mas, efetivamente, um ponta-direita que prefira jogar ali igual o Gustavo Sauer. Por que o Botafogo não foi atrás desse jogador? Então, na verdade, Matheus, nosso entendimento, assim, respondendo a última pergunta, a gente não tem pontas específicos, tá? A gente tem atletas que jogam nos seus clubes de uma forma, às vezes num sistema um extremo joga mais pela direita, no outro ele vai jogar pela esquerda, então a gente não tem uma preocupação específica com o lado do campo ali, né? Para mim, os extremos eles têm vantagens nos dois lados, seja de pé trocado, seja com pé dominante. Então, a gente tem opções no elenco hoje para trabalhar nas duas extremidades, isso sem dúvida nenhuma. Então, nós não nos preocupamos especificamente. Talvez causou um pouquinho essa dúvida maior, porque o Orreda viria que faz a direita. Tá? Mas não que isso fosse um ponto de extrema preocupação nossa. Acho que hoje a gente tem boas opções nos extremos. Tem o Vitor Sá retornando, lógico, ganhando forma ainda. Daqui a pouco o Sauer retorna. Então a gente tem opções ali para trabalhar nas duas extremidades. Tá? Então não há uma preocupação iminente nisso. Tá? Na nossa visão técnica, inclusive do próprio Luiz, nós temos os extremos. E aí trabalhar da melhor forma quem pode conduzir. Porque isso também vai depender de como você joga, vai depender de quem você tem no meio, que vai abastecer, se você vai jogar com cara de pé trocado, se vai jogar com cara de pé dominante, então vai variar também dos outros atletas que você tem no grupo. Então, eu acho que é relativo, tá? Eu acho que o impacto maior foi por causa do Orreda, que ele joga mais pela direita. E, enfim, mas lógico que a gente vai estar atento agora nas próximas oportunidades, vamos ver como que o nosso time se comporta nesse sentido. Sobre o Matheus Pereira, o que acontece? O Matheus Pereira é um atleta que foi comprado por 18 milhões de libras e não tinha nenhuma possibilidade do clube negociar. A história do Matheus Pereira partiu de um desejo do atleta de sair do clube e, lógico, é um atleta, para mim, acima da média, sem dúvida nenhuma, e trabalhou com o Luiz, então isso foi uma vantagem. Então houve uma tentativa de liberação na qual o atleta nos ajudou muito nesse sentido. Por isso que a gente não deu muito alarde, porque a gente sabia que a negociação era muito difícil também. Então acabou que a gente sabia que não teria chance, porque o clube ou você vende o atleta, ou ele não vai sair do clube por outra razão. E o Al-Hilal, ele faz um jogo duro, até com os seus outros jogadores. Tinha o exemplo do Michael, que tinha possibilidades. Então, nós não demos um peso, porque era uma negociação que a gente sabia distante daquilo que a gente podia e estava disposto a fazer agora. Mas houve sim o desejo do atleta, o desejo do clube. Claro que ele vindo para cá é um outro nível de jogador também e que nos ajudaria muito. Mas é um contato que nós temos também, né, desde que haja uma viabilidade. Mas não aconteceu porque realmente o clube não tinha nenhuma outra possibilidade de fazer. Mazuco, boa tarde. Passado 2 vezes. Não, sem problemas.
O que eu queria saber é, você falou do Michael, o Botafogo procurou o Michael ou você está falando de Não, dei um exemplo do Al Hilal também. Perfeito. E em relação ainda sobre jogadores, casinha fechada ou vem mais alguém além do Lucas Perry, que a gente sabe que está praticamente só falta assinar? Não sei, você que está falando. Crava aqui. Vai cravar? Você já viu ele aí? Já. Tá, então ele está chegando mesmo. Não, mas Mas vem mais alguém? Então, na verdade, agora seria só jogadores, né, que têm seus contratos rescindidos antes do fechamento da janela, estejam livres, né? Eu acho que a gente tem um grupo hoje consistente para fazer o trabalho, não há uma movimentação específica, né? Lógico que ao longo da temporada, o que acontece? A gente tem que pensar no agora, mas a gente pensa em oportunidades que podem nos ajudar também em médio prazo, né? Então, se houver alguma situação de oportunidade de mercado que a gente entenda que cabe naquilo que nós pensamos para o elenco, sim, mas não há uma movimentação específica. Só para deixar claro, a janela fechou, a gente está satisfeito com os atletas que vieram, né? E acho que a gente tem uma equipe mais consistente agora para a sequência. Queria também tirar uma dúvida sobre o Gabriel Pires. Ele já era uma pessoa que era falada, assim, que a gente ouvia nos corredores já desde, talvez, o primeiro semestre. O que mudou daquela época para a chegada dele agora? A negociação, né? Na verdade, assim, a gente esbarrou realmente uma negociação difícil com o Benfica no primeiro momento. O Gabriel acabou... E mais uma vez, o Gabriel é um outro bom exemplo. Ele é botafoguense, tem o Botafogo como paixão. Por isso que eu digo sempre, o desejo do atleta de vir ao clube faz muita diferença nesses momentos. O Tiquinho é um exemplo. O Tiquinho é um cara vencedor, teve a carreira já bacana demais. O Botafogo hoje é gigante, a gente está puxando isso de novo, nesse sentimento nosso, porque é um clube extremamente tradicional. E o atleta começa a enxergar que realmente ele vai ter uma oportunidade grande aqui conosco. No caso do Gabriel, passado esse momento da primeira janela, o Gabriel, por questões entre ele e Benfica, não houve um acerto, não houve um consenso dele retornar, de jogar, e houve outras possibilidades, inclusive do mundo árabe de novo. O Gabriel é um atleta muito valorizado fora do Brasil. Mas chegou um momento que a gente desenvolveu uma relação com o Benfica também positiva, tanto com o Rui Costa, presidente, com o Rui Braz, que é o diretor esportivo, e nós fomos fomentando isso. E eles acabaram entendendo que um cenário para o Gabriel de voltar a jogar num clube que ele vai se sentir em casa era importante para o Benfica também. Que não adianta o Benfica pensar no lado financeiro e não pensar no lado de ter o atleta, né? Então nós fizemos uma negociação bem interessante para nós, interessantíssima para o Gabriel, e que num futuro aí, né, de próxima temporada, a gente pode fazer uma renegociação e pensar no Gabriel por mais tempo aqui no Botafogo. Então, eu acho que foi isso. A gente não chegou em valores na primeira janela, porque eram valores muito altos, ele é um jogador valorizado, e nesse momento acho que houve um consenso, uma colaboração de todas as partes, dentro da nossa relação com o clube, de trazer o Gabriel e para ele nos ajudar e jogar esse restinho de temporada e o ano que vem. Mazuco, boa tarde. Boa Muito tarde. se fala que a meta do Botafogo, como um todo, é a permanência na Série A para o início do trabalho o ano que vem de uma forma mais coesa, mais segura. Mas com a qualificação do elenco, Tiquinho Soares, jogador vencedor, Gabriel Pires, jogador vencedor, jogadores que vêm gabaritados para o Botafogo nessa segunda janela. Há uma mudança de perspectiva, um torneio sul-americano para o ano que vem, até para atrair mais jogadores para 2023? Existe uma mudança agora de objetivo? Então, assim, eu não digo mudança, mas isso é um fato interessante, né? A gente não trata assim como meta a permanência. Eu acho que isso é muito pouco para um clube do tamanho do Botafogo, por mais que o Botafogo venha para a primeira divisão agora, é um momento de transição, mas assim, é uma obrigação nossa ter esse primeiro objetivo, que é permanecer na Série A, e a partir disso você alcançar voos maiores. Uma coisa que a gente sempre trata é o seguinte: seja a meta que for, seja Sul-Americana, Libertadores, ser campeão brasileiro, o que você tem que fazer? É ganhar. Então, nosso objetivo é ganhar jogos. Quanto mais jogos nós ganharmos, a gente vai estar mais próximo de um objetivo maior, né? Eu acho que a gente passa por um momento de transição, passa por um momento de oscilação, justamente por aquilo que eu comentei, a gente não ter esse grupo iniciando um trabalho, é um grupo que está sendo montado né, nesses momentos, e isso não é fácil. Tempo de adaptação, a gente sofreu com as lesões, justamente por jogadores estarem em diferentes momentos da sua temporada.
o clube, né? Enfim, tudo que vocês já sabem que é repetitivo e que a gente repete e fala porque é uma realidade nossa, né? E não é uma desculpa ou justificativa, mas é uma realidade. Agora, sim, acho que a gente tem um elenco com mais sustentação para esse momento. Nós temos aí basicamente quase 3 meses de competição. Queremos que isso dê tempo do Luiz poder desenvolver esse grupo e a gente ter resultados mais consistentes. Se a gente tiver esses resultados mais consistentes, você pode pensar assim, Sul-Americana, acho que a Sul-Americana vai abrir realmente bastante vaga, espero que os brasileiros realmente ganhem Libertadores e façam festa aí de novo, que isso abre mais vagas para nós. E acho que se a gente conseguir realmente ter essa solidez que a gente está buscando, a gente pode, não é pensar, né, mas isso pode ser uma consequência. Né? Agora, não tenha dúvida que o nosso grande foco é que esse grupo que nós montamos agora seja o grupo que vai iniciar o trabalho com uma pré-temporada bem feita, com um calendário de Série A, se Deus quiser um calendário internacional que seja uma Sul-Americana. É esse momento que nós estamos aguardando, mas para isso nós temos aí algumas rodadas para fazer a nossa vida acontecer. Oi, tudo bem? Você é novo aqui, não? Mais ou menos. 2 em 1, só para... Belo cabelo, ninguém falou, né? Não. 2 em 1 porque você faltou essa semana inteira. Caraca, eu tomo dura de Sérgio Santana. Hã? Aí é para acabar. O Botafogo, diferente da primeira janela, não posso dizer que optou, mas muitos dos acordos das negociações foram gratuitas no sentido de taxa de transferência. A gente sabe que tem sempre luva, tem sempre esses negócios em off. Eu queria perguntar por que disso, como que foi essa mudança de postura, por que teve essa mudança de postura em relação à primeira janela. E a segunda é se o Luiz sofre algum tipo de pressão por conta dos resultados recentes da equipe. Bom, primeiro, obrigado pela consideração pela minha ausência, né, uma ausência clínica. Sérgio, assim, eu não digo que houve mudança de postura, e vou até te falar, não é nem em off, né? Hoje os produtos de uma negociação são um pagamento de signing fee, ou uma luva que a gente chama, pagamento de comissionamento, transfer, né, quando tem transfer, pagamento. Então, assim, são elementos presentes. Obviamente, quando você não tem um transfer para um clube, isso te alivia bastante no processo todo, tá? Eu te falo que não foi mudança de postura, mas eu acho que a gente acabou sendo mais assertivo em achar o time certo para alguns atletas, tá? E acho que isso nos facilitou de realmente acabar não tendo que pagar para clubes e fazer os acordos com os atletas, que isso para nós é mais importante. Ter o atleta tranquilo aqui, estabilizado, do que você pagar um trânsito. Então você tem a oportunidade de fazer esse... Então é um processo natural. Não vejo... E mais uma vez, né? Lógico que o John, o principal responsável pelo projeto, é um cara que faz um aporte no clube, que tem trabalhado isso, mas a gente tem que ser coerente na gestão também, né? Acho que em paralelo nós temos várias outras coisas também para arrumar no clube, mais uma vez repetindo o que a gente sempre fala da estrutura e tal e tal. Então a gente tem que ter um direcionamento muito bem controlado para que isso aconteça. Então eu acho que com o que a gente fez na janela, a gente tem uma equipe sólida, tá? Com os investimentos feitos para trazer esses jogadores, as oportunidades que nós tivemos, deixa a equipe sólida. E a gente se encaixa para, na sequência, nos próximos passos, estar ajustando o clube. É o que eu falo, a gente está, vamos lá, né, arrumando uma sala de imprensa, que é uma coisa básica, mas que está acontecendo. A gente tem o CT, que já mudou muita coisa. Isso tudo é investimento que demanda realmente um caixa importante. E a gente precisa disso. Não basta ter só uma equipe qualificada se você não dá a melhor condição para isso. Então, é o que a gente está buscando. Então, acho que, mais uma vez, não foi uma mudança de postura, mas foram oportunidades. Tá? O Tiquinho foi uma transferência, mas bem negociado com o Olympiacos. Então a gente teve outras situações que nos ajudaram nesse processo. E a última pergunta do Luiz Castro. Sérgio, assim, a pressão por resultado, ela acaba atingindo todos. Porque o Botafogo, é SAF, a empresa, a gente tem um projeto sendo construído para a gente implementar processo, mas a gente tem que vencer, né? A gente tem que ganhar. Então a pressão ela acomete a todas as pessoas. Por mais que a gente faça um trabalho bacana e que as coisas estejam acontecendo, a gente tem um compromisso muito forte no Campeonato Brasileiro. Então, por isso que eu falo, não há uma pressão
aquela pressão natural de treinador, vamos tirar o Luiz que vai resolver. Acho que isso não, hoje no clube isso não acontece. Hoje o nosso pensamento é muito mais amplo, hoje a análise ela é feita muito mais profunda do que pode estar acontecendo, o que pode melhorar, né? Não é só o treinador, não é mudar o treinador que vai mudar da água para o vinho, não é isso que acontece. Os clubes acabam fazendo isso por isso, né? É uma figura ali que alivia a pressão e aí vem um outro cara que às vezes acerta por alguma razão e dá certo. Assim, é uma tentativa de acerto e erro. Não tem, eu acho que a gente tem que pensar muito maior do que isso, tá? Enquanto o Luiz for um cara importantíssimo, projeto como ele e na nossa ideia de longo prazo, é isso que vai ser, né? As correções elas têm que ser feitas. Ele tem uma grande responsabilidade como treinador dentro de campo, né? A equipe, enfim. Mas a gente também tem uma grande responsabilidade de auxiliar no entorno e discutir as razões para que as coisas não estejam acontecendo em alguns momentos muito mais profundamente, né? Não só acontecendo em alguns momentos muito mais profundamente, né? Não só perdemos, vamos trocar o treinador e tal. Então é isso, assim, todos nós sabemos da nossa pressão pelo resultado e todos nós entendemos que a gente precisa buscar uma estabilidade melhor no campeonato e está todo mundo trabalhando firme para isso aí.